Bem-vindos a mais um episódio do 80cast. Eu sou a Alanis Mancini e hoje eu tô aqui com o Fábio, sócio Novos Negócios da agência. Conta pra gente o que tem de bom hoje, Fábio. Alanis, tudo bem? Estamos aqui de volta. Poxa, hoje a gente tá com uma equipe de peso aqui, duas pessoas que eu admiro bastante, que a gente admira, acho que 89, isso tem muito a ver no nosso dia a dia da agência. E foi um assunto que eu particularmente gosto bastante, que é de branding, né? Então a gente trouxemos aí duas pessoas muito competentes para falar sobre esse assunto. Isso aí, vamos começar a apresentar aqui. Hoje a gente vai debater branding e vários outros assuntos com o Alexandre Bassora, fundador da agência Audaz, estrategista criativo e humanista. Bem-vindo, Bassora. Muito obrigado. Obrigado. Feliz de estar aqui. Feliz de estar com vocês. Fábio, querido. Prazerzão, viu? Prazerzão. Mas foi lindo, lindo. Vamos nessa. Tudo. E estamos também com o Luiz Souza, sócio-diretor da Grow. Muito bem-vindo, Luiz. Oi, gente, tudo bem? Obrigado, Fábio, Alanis, pelo convite. Muito bom estar com vocês. Ali, prazer te conhecer. Prazer. Valeu, vai ser legal o papo. Vambora. Vai ser demais. Para começar, aliás, como é de praxe aqui, eu queria saber um pouco da trajetória de vocês, como vocês começaram na comunicação, como que chegaram até onde vocês estão hoje. Quem começa? Obrigado. Os mais novos primeiro. Cara, eu comecei de uma maneira muito... Meu pai tinha um escritório de contabilidade e eu fui trabalhar com ele. E aí ele me ensinou o que eu não deveria ser na vida, que é trabalhar contador. Coisa mais chata do mundo. E, por outro lado, minha mãe, uma artista, e eu tinha um talento natural para o desenho e tal. Então, como eu sabia o que eu não queria, mas não sabia exatamente o que eu queria e tinha um talento para desenhar, eu entendi que, pô, acho que a propaganda pode ser legal. E eu fiz um curso aqui em Campinas de desenho publicitário aos 14 anos. Que legal. E daí nunca mais saí. Aí começou esse amor. Eu transformei em profissão, aquilo que eu sempre amei fazer. E essa relação com a arte, para mim, é um drive importante. E aí fui entender também que eu não estou no negócio da arte, eu uso a arte, né? Depois do meu MBA, eu fui entender que raio de negócio é esse que eu fui me meter. E nas especializações que eu fui fazendo, também, até mesmo durante a faculdade, né? Então, a arte me conectou ao business que eu estou hoje. Então, eu uso a arte, mas eu tô para fazer negócio, né? É isso. E um criativo de origem também. Então é isso. E é um amor. E eu tenho um amor. Acho que meu grande trunfo é amar o que eu faço profundamente. É isso. Perfeito. Você, Luiz. Legal, acho muito legal conhecer um pouco da sua história também. Eu comecei na publicidade, me formei em publicidade, porém logo de cara assim, eu não fui trabalhar com publicidade, né? Eu fui trabalhar com comunicação e também divulgação científica, né? Eu fui estagiário no CNPEM, onde é o laboratório de Luz Synchronton, e lá foi uma experiência fantástica para mim logo de cara, porque ali a gente convivia com pessoas que sabiam, talvez com a profundidade única sobre assuntos que pouca gente sabe. Eu imaginaria convivendo com gente que é PhD em física ou microbiologia ou nanotecnologia, e essas pessoas precisavam, de uma certa maneira, de alguém que traduzisse ali aquele conhecimento profundo em algo mais, vou chamar assim, popular, porque, querendo ou não, quem financiava toda essa pesquisa era o dinheiro público, exatamente. E nesse momento eu entendi que isso tinha um valor. E, por coincidência da vida, a professora da faculdade, a Badu, falou assim, cara, acho que você tem cara para planejamento. Não, a Badu é muito importante, né? Eu sou da minha também. A Badu falou assim, cara, você tem cara de planejamento. Tem um ex-aluno meu que está montando alguma coisa que parece ser uma agência ou não, que era o início da UIME. E aí ele falou, cara, vai lá trabalhar com o Maurício. Eu chego lá em 2011, 12, no final de 2011, para trabalhar com o Maurício. Tinha acabado de fazer a fusão entre algumas agências, uma consultoria, e foi talvez um momento onde eu entendi que publicidade era muito mais do que talvez algumas áreas que ali existiam quando a gente aprendeu na faculdade, e existiam milhões de outras possibilidades de se utilizar alguns conhecimentos que são naturais do publicitário. Essa visão da empatia, a visão da curiosidade, utilizar ferramentas para, como você trouxe, fazer negócio, né? E lá dentro da UIME, talvez foi a minha grande escola. Sou muito grato ao Maurício, ao Wagner, também ao Juliano, o Mac, que foram meus outros chefes na época. Eu fui para ser estagiário do Maurício e eu
aprendi sobre design, mas o design não necessariamente o gráfico, mas a questão de projetar as coisas para alguém. E vida foi seguindo, fui morar fora um tempo, voltei, continuei trabalhando na UIMI, e aí ali em 2018, mais ou menos, eu tive a oportunidade de trabalhar na Fomenta, que é uma consultoria, uma... Fomenta também, eu tenho essa dificuldade, a UIMI era difícil de explicar, aí fui para a Fomenta, que era difícil de explicar. E lá a gente foi trabalhar com o terceiro setor, apoiando fundações a como potencializar essas organizações sociais que recebem a grana e precisam potencializar essa utilização. Aprendi muito, também fantástico, e aí comecei a ter uma vontade de empreender ali naquele momento. Primeira oportunidade que eu tive de empreender, Danilo e Igor, que eram do iFood, eles cuidavam da parte de entregas de não alimento no iFood, me chamaram para tocar, na época, uma startup de logística, meio marketing, a gente ia entregar sampling para as pessoas, para construir uma base logística e a partir daí entregar tudo. Ser como se fosse um iFood que apoiaria ali o comercial, apoiaria a pessoa da empresa para entregar coisa para colaborador. Foi minha primeira grande experiência empreendendo ali, de fato. Fiquei lá um tempo, aí a gente entendi que não era talvez esse o caminho, surgiu a oportunidade da Grow. E aí eu conto um pouco mais da Grow aqui pra vocês daqui a pouco, pra não virar. Muito bom. Valeu. Bom, já viu que aqui hoje vai ser aula, né, cara? Vai ser aula. Tá bem acompanhado. Cara, e pra começar, vamos... Eu sei que, acho que hoje o mundo digital se fala muito sobre branding, e tem muito conteúdo relacionado a isso, mas acho que hoje o nosso bate-papo é mais uma visão quem realmente tá ali fazendo isso no dia a dia, fazendo isso todo dia, né? E são duas pessoas que têm visão, na minha percepção, visões bem assim, com propriedade, característica de cada empresa. Então a gente chamou tanto o Ale quanto o Luiz para esse bate-papo. Cara, para começar, assim, primeiro, para quem tá tendo essa primeira familiaridade com branding, né? O que seria o branding? E como que hoje vocês tratam dentro das empresas de vocês esse alinhamento entre discurso, identidade visual, conteúdo, experiência, estratégia, né? Como que é essa construção de todos esses pontos que eu comentei com a gestão de marca, né? Manda ver, Ale. Vai lá, Luísa, acho que você é Vamos lá. nosso mestre. Bora. Mestre. Meu Deus, ouça, né? Mas é muito interessante colocar, porque eu acho que quando a gente pensa em branding como essa disciplina que gerencia o valor da marca e tudo mais, a gente consegue dividir ela em algumas outras subdisciplinas. Eu acho que quando a gente pensa no trabalho de branding dentro das empresas, normalmente a gente está olhando muito para um viés de como essa marca ela se coloca de uma maneira intencional para um determinado público. Quando eu digo intencional, é evidenciando certas características, potencializando certas características. E esse ato de ser intencional, acho que é o que muda tudo. Porque a intencionalidade de você, entendendo quem você é como marca, desenhando ali uma abordagem, uma forma de se colocar para o mundo, intencionalmente, querendo evidenciar, faz com que você tenha a necessidade de ter pessoas ali de fato, olhando com carinho, olhando com a maneira técnica sobre como você evidencia esse lado que uma empresa tem, que uma marca tem. Acho que o próximo passo que a gente começa a ver é que, para além de saber como comunicar por meio da mídia, das experiências, as empresas têm colocado uma energia muito grande em entender o que elas são. E isso passa, acho que é uma coisa muito catalisadora dentro das empresas, porque a partir do momento que eu passo a me questionar quem eu sou, eu questiono a minha cultura, eu questiono a minha liderança, eu questiono a minha história, eu começo a olhar também sobre uma perspectiva quase que psicológica da coisa. E esse processo é um ciclo muito virtuoso. Quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu me entendo, melhor eu consigo entender de maneira intencional o que eu preciso evidenciar, e essa evidência ganha muita força quando a gente encontra parceiros e outros especialistas que são bons em potencializar essa mensagem central. Então, acho que o branding é um processo de se entender e também de compreender intencionalmente como você leva o que você é de fato, de maneira autêntica, para a pessoa certa, para quem realmente precisa receber essa mensagem. Acho que é um pouco da nossa tese, assim. Sim. Depois a gente pode aprofundar, mas Bom. é um pouco nesse caminho. Você, Ale? Maravilhoso. Cara, se tem uma coisa que eu fui aprendendo no tempo, assim, isso me move, que é como simplificar uma pergunta tão difícil que você fez, que é branding. Uhum. E a minha simplificação, e humildemente eu digo para os clientes assim, a minha profissão de branding e de comunicador é a mais importante que existe.
com todo respeito a todas as outras profissões. Porque ela é a concepção do ser como empresa. Ela está no cerne do ser como empresa. E você pode ter uma empresa muito bem sucedida sem branding e sem comunicação, tá tudo certo. Mas você nunca será o que você pode ser e ainda talvez nem saiba com o branding e com a comunicação. Então, imagina, a gente leva as empresas para lugares maravilhosos. E aí os 4Ps, por exemplo, que vai misturando, né, marketing com branding. Você pode ter o produto certo, você pode ter a formação correta de preço, você pode dar acesso e beleza, você ser super bem sucedido. Agora, com o branding, com a comunicação, não. É como você concebe o que você é capaz de ser, quer ser e ainda nem sabe o que pode ser, com aquilo que o mercado e os consumidores, as pessoas com quem se relacionam, vão perceber de você a partir daí. Como é que eles vão te identificar como tal? E como é que você constrói uma relação de negócio? Porque o branding, quando eu digo de negócio, né, ele só existe para isso. Isso não é para ficar mais bonito. No final das contas, todas as empresas assim, é para vender mais. Sim. Para ganhar mais dinheiro. E tá tudo certo. E é isso mesmo. Por isso que a gente é uma mola do ser companhia, empresa, porque na ponta a gente faz com que as empresas se valorizem, ganhem mais dinheiro, se tornem mais valiosas, tenham a bolsa de valor, o seu share mais valioso. É isso que a gente faz. E aí entra a arte, aí entra as coisas lindas da vida, a serviço do que a gente faz. Muito bom. Eu tenho assim, uma visão. Eu prefiro muito, às vezes, chamar de gestão de marca do que às vezes falar somente o branding. Porque acho que durante um tempo teve muita essa confusão de brand estar muito atrelado somente à identidade visual. Sim. De ter um guideline, um manual bem estruturado de 300 páginas. Eu acho que a gestão de marca, né, ele vai bem além. São as ações do dia a dia para a marca, enfim, conseguir chegar nesses pontos que a gente havia comentado, né, criar esse discurso da marca, né, de identidade visual, de conteúdo, experiência, estratégia, tudo alinhado dentro de uma gestão de marca, né? De trazer essa cultura, né, que a gente estava comentando antes. Ainda sobre a simplicidade, me permitam, eu já fiz de tudo, né? Todos os níveis de projeto e uma coisa muito interessante, você falou do brand book, assim, eu já vi coisas lindas e que ela só performou naquele book que está ali, porque não era transformado em comportamentos observáveis. Então, o processo de fazer isso ser real, vivido, sentido, percebido, é tão importante quanto. E já vi muitos projetos de branding onde você vai até o brand book e aí ele morre ali. Ele não começa ali. Assim, e aí a estratégia, ele morre ali, ele morre no brand book. Porque assim, pronto, tá aí, tá entregue. Não, cara. Se você não fizer do jeito correto, o brand book é a morte. Não o nascimento. Sim. Porque assim, fiz, beleza, tá aqui, muito bonitinho, mas você não observa na prática. E tem uma coisa legal que acho que um dos grandes aprendizados que a gente teve nos últimos anos é que a jornada para se definir qualquer coisa de marca é tão importante quanto a definição. A gente teve projetos já que Perfeito. o fato do gerente se conectar, o gerente de marketing se conectar com outra liderança dentro da empresa, ou até mesmo o assunto marca, ele é muito bom para o gerente de marketing, porque ele consegue, se ele entende esse discurso de que é um ativo do negócio, ele vai vender mais, é uma coisa que ele coloca debaixo do braço e ele começa a ter conversas que talvez ele nunca teve antes. Então, quando a pessoa ela aproveita essa jornada, que é uma jornada que você vai ter que ter muita discussão sobre qual que é o papel da marca no negócio, qual que é o futuro desse negócio, entendendo como ele quer ganhar o jogo que ele está jogando e qual é esse jogo de fato. Tanto a pessoa ela vai aprendendo mais sobre a empresa, liderança do projeto dentro do cliente, como também ela consegue nessa jornada trazer outras pessoas para a conversa, que quando ela estiver lá no final, o brand book, essa coisa que, como você trouxe, eu concordo, que pode ser o fim da linha ou ali vira quase que um símbolo de um investimento que não deu certo. O processo, a jornada de você ir construindo a várias mãos,
você traz pessoas para essa jornada que lá na frente a sua capacidade de mobilização interna, de captação de recurso para fazer a mobilização, seja por investimento de mídia, treinamento e tudo mais, mudanças dentro do rollout, fica muito mais fácil quando você entende também que essa jornada ela é uma jornada potencialmente inclusiva do marketing no negócio, mas você trazer o negócio para entender, e aí conectando com você, que o projeto de marca não é só um logo. E aí quando o cara consegue vender isso internamente, é outra história, é um mundo muito melhor para o gerente de marketing quando ele entende que a marca é o trampolim para ele ser ainda Ajuda mais no dia a dia, relevante. né? Sim, sim. Isso é muito legal. Quando o cara entende, é bom. E eu tive uma experiência com aqui a CPFL, quando a gente saiu de CPFL Cultura para Instituto CPFL, Legal. que foi um projeto de branding, junto com a Ju e com a Dani, sem nenhum desenho, sem nada. Ele foi absolutamente, intimamente estratégico. E, assim, e ali foi um super símbolo do que significa, de fato, um projeto, um design Bom. de negócios, de marca e de instituição, como é o Instituto CPFL. Fantástico. E é isso, às vezes ele precisa da entrega do design, mas naquele caso não era o design, era a estratégia, a razão, era o redefinir o ser. Isso é muito bom. Que é um papel, assim, acho que a gente pode concluir, acho, de uma maneira geral, assim, que você fazer uma arte bonita não é fácil. E eu aprendi essas duras penas, então não é fácil. Mas não é o que há de mais difícil em um processo de marca. Ainda mais quando a gente fala sobre, olhando para o mercado hoje, quando a gente pensa na disponibilidade de recursos, pessoas, ferramentas que estão disponíveis para realizar isso, a gente é muito transparente com os clientes e diz assim, cara, se isso aqui é uma coisa bonita, eu te ajudo a entrar no Behance, eu te ajudo a encontrar um baita cara, É isso. possivelmente ele vai cobrar muito menos do que qualquer outro profissional, porém, se você fizer esse investimento com esse olhar, talvez eu vou entender que a maturidade que você está encarando marca, já é uma maturidade que não se conecta muito com o potencial que eu vejo num projeto de marca. Então, o recurso, o profissional, a ferramenta está super disponível. Então isso faz com que a gente precise de profissionais aí, eu acho que é uma coisa legal para a gente falar como mercado. Se eu, como profissional, levo a discussão para o visual apenas, eu estou sendo pouquíssimo generoso com esse cliente. Eu estou tirando dele a chance de discutir coisas que são providenciais, não para o presente apenas da empresa, mas para o futuro, ou até mesmo para sustentar qualquer outro discurso que tenha de inovação, de cultura, porque o branding tem esse potencial. Eu acho que na Grow a gente conseguiu ir evoluindo os nossos produtos à medida que o branding abria essa passagem. Vai lá, faz um prato de branding, a gente tem conversas difíceis dentro do projeto. Isso abre porta para a gente falar de cultura. Tem ali conversa difícil sobre cultura, que é natural. Abre porta para falar sobre capacitação da liderança. Hoje a gente começa a entender que a liderança, aí sim, a liderança ramifica para vários outros temas. Então, a jornada, o processo, a discussão que você tem quando você fala de branding, ela pode ser transformadora dos negócios, como você trouxe aí da CPFL. Imagino que a galera saiu de lá muito mais entendendo a potência do negócio do que as entregas depois, os comportamentos observáveis para onde os recursos foram destinados a partir de então, que tipo de ambiente se desejava, que tipo de universo se desejava, que tipo de impacto para a companhia se desejava, é o que o trabalho de branding fez. E aí tem uma questão de nomenclatura também, acho importante, assim, quando se fala de branding, e essa confusão eu fiz um trabalho de branding, no final o cara fez um redesign visual da empresa, não é branding. Se o projeto não envolveu cultura, não é branding. Se o projeto não envolveu a core do seu negócio, não é branding. Então, para se discernir bem, assim, envolveu cultura? Legal, parabéns. Envolveu negócios? Legal, parabéns. Envolveu pessoas? Legal, parabéns. Não envolveu nenhum desses três? Dá um outro nome aí, porque não é branding. Não é branding. Boa. Boa atenção. Bom. Muito bom. E aproveitando nesse gancho, a gente fala muito de marca pessoal, marca humanista, uma marca mais próxima, mas o que é isso na prática? Uma marca mais próxima, assim, de pessoas, como que é isso? Cara, eu também no que aprendo tudo é feito de pessoas para pessoas, né?
E a biomimética, por exemplo, cara, tem um monte de coisa que a gente tenta inventar e que a natureza já inventou há séculos, há milhares, centenas de milhões de anos. Assim, observa a natureza, né? Então, uma marca também, ela precisa emular o que é um ser incrível, né? De novo, o ser. Você consegue ver uma pessoa que é afável, que é interessante, que é simpática, que é objetiva, assim, como é que você descreve ela? Como é que você sente isso? E aí, transfere isso para a empresa. Como é que você faz para que ela seja tudo isso? Então, eu faço essa correlação muito de humanizar as empresas sob todos os aspectos, né? Se tudo é feito de pessoas para pessoas, como é que você humaniza? Como é que você consegue observar nos manifestos e nas atitudes de marca aquilo que você identifica num ser, numa pessoa? Desde a vestimenta, por que é legal? Eu tenho um código aqui, né? Eu poderia estar de, sei lá, camisa de manga para fora. O clima poderia tranquilamente estar um calor. Isso, tá super quente, assim, até assim, aqui a sala tá agradável, mas que código eu levaria, né? Que mensagem eu levaria? Então, as pessoas conseguiriam olhar para mim e dizer assim, nossa, que passa mal, meu, ou poderia estar todo bombadinho, e aí as pessoas, não, ele quer mostrar o músculo e tal. Faz esse mesmo paralelo com a empresa. Assim, o que é uma empresa com uma camiseta regata? O design é capaz de fazer isso. O que é uma empresa que tá com o timing errado, tá falando a coisa errada? Então, assim, esse paralelo para mim é um jeito muito interessante e simples, ainda que complexo, de fazer a compreensão sobre essa relação gente, pessoas e marcas e negócio. Pô, muito bom. E acho que esse paralelo que você faz de talvez a gente transcrever a relação de pessoas para marcas e pessoas, eu acho que a gente consegue explicar muitas coisas, principalmente quando a gente começa até a fazer talvez um diagnóstico de como algumas marcas, elas buscam se conectar com as pessoas. A gente tem a fala, tem a imagem, tem o nosso jeito, a gente tem as experiências que a gente propõe, tem as coisas que eu curto na internet, tem as coisas que eu comento, tem os meus hobbies. A gente tem uma profundidade que, querendo ou não, constrói como as pessoas nos percebem. E é muito tentador, se você é uma marca que tem uma predominância estética visual, por exemplo, você acreditar que apenas sendo esteticamente bonito você constrói. Só que ninguém é manequim, né? Ninguém só vive ali parado, não conversa. E acho que esse é um bom paralelo. Quando a gente começa a falar sobre bons processos de branding, eles criam profundidade suficiente para você extrair de lá manifestações que vão além do discurso. Então, eu me lembro. Tem que se tornar observável. Exatamente. De vida observável. Você não é Em diferentes mensagem. Exato. E aí vira um discurso e as pessoas. É fantástico. Eu vi esses dias acho que é o Rafael Avelar, que ele tem, acho que da Adventures, eu não lembro exatamente a empresa dele, mas num podcast falou uma frase muito boa. Tem tanta marca falando com as pessoas do jeitão de marca, que as pessoas já não caem mais. Porque se parece marca, naturalmente ela já entra num modo de que, cara, não quero me conectar, isso aí é propaganda. Então, quando a gente começa a entender que se eu simplesmente faço uma réplica do que dá certo para o Fábio, eu começo a adotar, eu gostei muito desse ponto. Se eu simplesmente pego as ferramentas que o Fábio utiliza para se manifestar e importo para mim, dificilmente vai ser autêntico, dificilmente as pessoas vão se conectar de fato. Então, olha como o processo de se entender, ele faz com que você entenda o que é para você e o que não é. E sem dor, né? Tipo, cara, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz, isso aqui faz parte do que eu sou de fato, isso aqui talvez é uma coisa que eu quero ser. Então, como eu me construo para chegar no momento onde esse valor, esse jeito de se manifestar é autêntico, observável de fato e verdadeiro na medida que hoje não tem como mais você mentir, não por muito tempo, pelo menos, né? Acho que é isso. Eu aprendi também uma coisa, perdão. Imagina. Que é... A gente precisa revelar no próximo ou nas empresas aquilo que elas são, podem ser ou desejam ser. Não criar. Porque o criar pressupõe assim, eu tenho essa capacidade criativa e transfiro a você porque você está me pagando aquilo que eu sei fazer. Tá. Mas você só transferiu o meu capital intelectual para você, serve durante um tempo, depois ele se esvai, que não é seu. De fato. Emprestado. Ele é comprado. Né?
ele é comprado. Agora, quando você consegue chegar, e aí, de novo, pessoas, você chega no íntimo, você revela, de fato, o que aquela empresa é e educa ela ao que ela deseja ser, porque ela precisa ser, aí é diferente. E aí você faz o design para servir a isso. E o branding é um patrimônio, né? Cara, ele tem uma potência, né? E o barato do nosso mercado, assim, muitas empresas entendem, mas a maioria das empresas não entendem esse poder. Olha o quanto que a gente tem de espaço para trabalhar. Aproveitando esse gancho, queria puxar a próxima pergunta. Vocês acham que o mercado está maduro para entender que o brand é tudo isso que a gente está comentando aqui, que não é só esse ponto ali, né, que é a parte estética, né? Eu tenho uma tese. Tem uma tese que é, eu acho que à medida que a gente começa a ter um mundo de conteúdos sobre o potencial que a marca tem, mesmo que seja ali meio difuso, nebuloso os conceitos. Vou tentar trazer um caso prático aqui, eu acho que funciona. Quando a gente fala de maturidade, vamos pensar que toda vez que alguém está pronto para agir, utilizando o diagrama de FOP, é conhecimento versus habilidade. Então, poxa, a pessoa está pronta para um projeto de marca, ela tem que primeiro ter capacidade de entender, de botar para rodar um projeto lá internamente na empresa dela, mas ela também tem que ter conhecimento para saber fazer. E quando eu olho para isso, eu acho que o responsável pelo marketing, muitas vezes, ele até tem uma capacidade, mas dentro do ambiente que ele está, ele não tem eco para as ideias dele, e as pessoas estão ali, porque assim, o seu projeto estratégico, ele resvala no tático da outra área. E resvalando no tático, as pessoas tendem a simplificar ou, de certa maneira, diminuir o seu trabalho. E eu acho que a minha tese parte muito do pressuposto, quanto mais você fala, você cria essa massa crítica sobre a capacidade, e aí a gente vai ter pessoas de diferentes lugares, você vai ter, de uma maneira até, muitas vezes, diferente da maneira que eu acredito, mas só um João Adib falando sobre marca, ele colabora para que as pessoas tenham mais eco sobre marca. Aí tem alguém que vai fazer um conteúdo mais profundo, vai ler uma matéria, essa pessoa colabora. Eu acho que esse eco, ele tem começado a ficar mais forte. E as pessoas têm começado a entender que marca não é só o logo. Sim. Porque existem vários casos onde está mais fácil da pessoa ouvir dizer, mesmo que seja ali um volume muito baixo, que dá certo ir por esse caminho. Então, acho que talvez a gente não esteja no momento exato das pessoas terem um conhecimento e habilidade, mas as pessoas estão cada vez mais criando terrenos férteis para esse tipo de discurso que a gente traz. Então, acho que falar de maturidade, eu acho que passa por aí. Muito bom. E tem um aspecto importante, falar de grana. Empresas que investem, que têm marca, que têm branding, que tem consistência nisso e que se comunicam, são as mais valiosas. Total. Ponto. A sua empresa, porque eu disse, você pode ter um bom produto, um bom preço e dar acesso e ser uma empresa super bem sucedida e ganhar dinheiro. Ótimo. Só que você nunca vai chegar em lugares onde só com o trabalho de branding e comunicação você vai chegar. Então, Forte, cara. é isso, assim, é grana. Você vai ter uma empresa mais rentável, mais saudável, mais desejada, que vai vender mais, que vai ganhar mais dinheiro com esse projeto. Ponto. É isso. É complexo depois o que vai ser feito, mas é nesse exercício de simplicidade, assim, ó, você vai ganhar mais dinheiro fazendo um projeto de branding. Sua marca vai ser mais desejada, fazendo um trabalho de branding e de comunicação. Para mim, quando a gente fala que branding e comunicação. E a gente precisa falar mais. O que vocês estão fazendo aqui é um ótimo serviço. Ajuda muito. Muito bom, muito bom. Bom, fazer uma pausa aqui para dar uma respirada, né? Vamos lá. Agora, o café, a hora do café. Eu quero agradecer aqui o pessoal do Estúdio Cristal, que está recebendo a gente mais uma vez aqui nesse 5º episódio. O Paulo e a Renata, o Carlão, que está aqui na mesa de corte aqui, mandando ver. Hoje está um grande parceiro da 89, que é o Daniel da Bela Raiz, que é uma produtora de conteúdo que a gente trabalha aí. Bom, Bela Raiz e 89 meio que se confundem assim as duas, porque a gente começou junto, né? O Daniel é um grande parceiro. Então, estou fazendo a cobertura, agradecer aí pela presença. E é isso, acho que vamos
Alanis, manda bala. Vamos seguindo enquanto você faz o Vou botar café um aí. pezinho, pessoal. Eba. Gente, queria puxar essa pergunta aqui. Em homenagem a mim mesmo. Mas eu queria Maravilhosa, é isso saber como que vocês falam com a nova geração, né? Eu acho que teve um grande BO, assim, quando começou a conversar com a geração Z, que é a minha geração. E aí, parece que as marcas aprenderam, uma meio que foi copiando a outra. Aí agora já tem outra geração, que é a Alpha, que nem eu sei me comunicar com eles. E assim vai indo. Como que é, assim, no meio de tantas tendências, inovações, conseguir posicionar bem uma marca para essas gerações mais novas, assim? Isso é a pergunta de milhões. Acho que Acho que a geração alfa, acho que não tem muito ainda, que é a geração, por exemplo, do meu filho. É mais novinha. Mas... se der errado, a culpa ainda é sua. Então tá informação ainda. Mas acho assim, a geração Z é muito. Isso é uma coisa quando a gente coloca, a gente fala-se muito, mas ninguém faz muito a conta, assim. A geração Z já está tomando decisões gigantescas e modificando a nossa sociedade. Acho que 2030 eles já vão ser a maior parte do mercado de trabalho. Com certeza, 2030 também já vão ser a maior massa de consumidores de bens de consumo em geral. O que a gente talvez agora comece a entender, e acho que é interessante essa visão, eles são talvez os grandes receptores dessas mensagens, estão se tornando a maioria dos receptores, mas eles ainda não são os maiores construtores dessas mensagens. Então, esse dilema que existe entre quem constrói e quem consome, ele tá na mesa. Agora, a geração Z, ela tem uma dinâmica distinta pelo simples fato deles terem sido formados do ponto de vista da perspectiva do consumo de um jeito diferente da minha geração e da geração de vocês também. O negócio está que a gente, como consumidor de outras gerações, a gente acredita muito e tem esses preconceitos de que a nossa forma é a forma que mais faz sentido. E a gente começa a trazer esse viés para as nossas decisões empresariais. O ponto é, não existe, talvez, maneira melhor de se construir essa comunicação, senão trazendo a própria geração Z para a construção da conversa. E esse, eu acho que é o primeiro grande ponto que acontece. Como você vai criar algo... Pergunta para eles. Exato. Obrigado, Fabião. E acho que isso você deve passar a mesma coisa. Poxa, se eu for criar um negócio, eu vou ficar... Como que chama? Quem é... essa coisa de quem não é geração Z. Cringe. Crinjão. Crinjão. Tem um pouco disso. Sabe que esse aspecto de humanista, significa isso, fala escola, de olhar para as pessoas, acho que imagina como eram as pessoas no século XV, no século XVI. Será que assim, como é que você conversa com as pessoas que vão entrar no novo século? Não tinha... Cara, eu sinceramente acho que tem uma coisa dessas nomenclaturas que às vezes elas são chatas e não servem para nada, não sei, sei lá, para vender livro e como se comunicar com a geração X. Né? Aí você vende livro, dá palestra, sei lá, né? Porque são pessoas e elas vão se transformando com o tempo e sempre foi assim. A diferença é que hoje é mais rápido. No século XV demorava, né? As coisas acontecem mais rápidas, as pessoas vão se transformando e você vai precisando comunicar com elas de uma maneira nova, a partir de perspectivas novas, a partir de impactos socioeconômicos, políticos novos. E você precisa ter essas pessoas junto com você, para se comunicar com elas. Então, perfeito. Mas é isso, você tem que ter gente da geração X, alfa, beta, seja lá qual for, junto com você, construindo isso. Exato. Porque senão você vai se dar mal, achando que você sabe falar com essa turma. E não sabe. Então é isso. Traz a galera junto. E tem um negócio, acho que é uma máxima que simplesmente quando a gente pensa na geração Z, Obrigado. a gente começa a ver diversas marcas indo muito bem. Principalmente quando a gente fala na construção de comunidade. Então, esses dias conversando com o Léo trouxe diversos cases, ele foi para a NRF e ele trouxe, caraca, essa galera tá pensando comunidade desse jeito, marcas que saem de comunidades, comunidades as a service, você aluga a comunidade, você potencializa a comunidade, e aí a gente começou a entender que, legal, a gente entende do ponto de vista mais técnico que beleza, lá atrás a gente
teve um desafio de alcançar muita gente, aí a mídia programática, as redes sociais ajudaram a gente a clusterizar melhor, e agora a gente começa a pegar esses clusters e eles estão se conversando, né? Então, isso gera uma nova dinâmica de consumo. No caminho para essa construção toda, o que a gente acha que não tem colocado tanto olhar é que produtos bons, eles são o start, né? O início da conversa. A recorrência, ou a palavrinha mágica, o LTV da coisa, vem dessa camada que você coloca de estilo de vida, cultura, diálogo, vocabulário, por de trás ou por cima, como se fosse uma cúpula dentro a partir do seu produto. E isso a geração Z valoriza muito mais do que as outras gerações. Então, eu sou a pessoa, eu vou comprar um tênis de corrida, eu vou lá, pesquiso, vejo o tênis certo, pesquiso as capacidades, as características técnicas, e vou lá, compro, espero chegar um cupom da Centauro e compro. Legal. Pessoas da geração Z, os caras participam de um clube de corrida aqui no Taquaral, que é patrocinado pela eles esperam que esse clube forneça tênis para eles testarem, eles testam, eles querem falar sobre isso, eles chegam lá, aí tem um grupo deles que tem esse diálogo, a partir desse momento aquele tênis vira uma conexão entre aquele grupo, que é sustentado por uma rotina de presencial ali naquele negócio, e que eles vão para um restaurante que tem uma ativação da marca, então deixa de ser o produto, ele continua sendo super presente, mas a geração, eles já estão muito mais aderentes a essa outra camada, que é muito menos sobre o produto e muito mais sobre o estilo de vida. Só que isso é muito difícil de você aprovar dentro de uma estrutura onde as pessoas estão olhando o produto. Então imagina a galera da chegando lá para duas empresas, a e uma outra mais tradicional, que não é tão nesse sentido. Se o cara de marketing chega para bater um papo com o diretor e fala assim, cara, tô pensando em fazer um café, uma estrutura, a gente vai montar um container, vai ter um café, a gente vai servir café lá, vai ter um treino de graça pra galera correr, e a gente vai deixar tênis lá pra galera experimentar, vai ter aqui essa menina, sabe essa moça que tava aqui, ela vai ser gerente de comunidade, ela vai ser paga só pra falar com essa galera. É muito difícil aprovar tudo isso se não tiver alguém na estrutura que valoriza isso. E hoje, mais uma vez, a gente tem na mesa pessoas que valorizam outras coisas do que a geração Z. E a gente começa a ter, se vocês olharem, principalmente marcas de calçado esportivo, quem cai as vendas é quando você olha o quadro de direção dessas empresas mais conectadas. Ah, cara, você quer falar com a geração Z, mas você não tem ninguém da geração Z no seu time. Você não tá mais conectado. E eu acho que até além disso, você começou falando, até achei que ia pra esse lado. Quando a gente vai comprar alguma coisa, aí eu vou direto no TikTok, ver o que estão falando sobre aquele tênis. A review. E às vezes eu não gosto de acreditar, por exemplo, no influencer que tá lá me falando, porque ele foi patrocinado. Agora, uma pessoa ali de verdade, que nem você falou, uma comunidade que tá falando, então deve ser bom. Aí vem essa confiança também. Mas isso de eventos tá crescendo muito, assim, evento de, principalmente, né, você pegou tênis de corrida, é exatamente isso. Uma boa partilha de vai pra Você precisa conhecer a Corra Lebre. Mas eu vou te falar sobre ela. Especializada em tênis de corrida. Gostei. Bom, continuando nisso, eu ia perguntar do papel dos influenciadores, mas até acho que vocês comentaram sobre isso, né, por cima, porque tem esse novo papel, né, que foi criado desses influencers, que eles estão ali para falar da marca e ter essa conexão mais próxima, que até fica de pessoa para pessoa, né? O que vocês acham disso? Cara, eu acho o influencer, ele existe por conta das transformações tecnológicas que a gente teve e deu acesso e voz a essa galera, e eu acho sensacional. Então esse é o impacto das mudanças sociais, econômicas, tecnológicas, culturais, e eu, acho super legal, não tenho nada contra. Voltando uma coisa antes que eu queria dizer sobre... Geração Z? Não é sobre geração Z, sobre gerações. Boa. Então, todos os meus amigos sabem assim, não me convide para uma festa flashback. Eu não vou. Assim, parece assim, não, eu adoro, eu acho super legal, adoro Rolling Stones, tenho ouvido Rolling Stones bastante. Mas assim, cara, que música você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir coisa nova, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir K-pop, cara. K-pop. Então assim, acho que essa é uma postura importante, assim, entender, viver e se permitir, então, e não ficar enviesado. Quando eu ouço a galera dizer assim, essa geração mais nova,
Que raiva disso. Isso é uma ignorância, meu. Se abre para aprender, se abre para ouvir, se abre para entender. E é muito difícil você desaprender. A gente passou a vida inteira sendo ensinado a aprender. E a gente nunca foi ensinado a desaprender. Então, para você ter uma geração nova, para você falar com essa galera, você tem que desaprender, não aprender. Você tem que abrir mão das suas convicções. E aí pode ser com a Z, com a beta, com a alfa, com qualquer uma que vier. Porque a gente vai viver muito. E outros nomes de gerações que a gente nem sabe quais serão, virão. Como é que você vai fazer isso? Desaprende. Tira suas convicções de lado e vai ouvir a galera. Vai usar, vai se inteirar. Ótimo ponto. Muito bom. Muito bom. Então, Desaprende aí, cara, né? Sabe tudo? Sério, ferrou. E é muito doido, conectando com cultura, se você tem uma cultura dentro da sua empresa que valoriza o conhecimento, ele, de uma maneira absoluta, você, na verdade, está dando um incentivo para as pessoas se manterem pensando da maneira que elas sempre pensaram. E é isso, se o seu porto seguro profissional está nos seus preceitos, ou seja, cara, Fabião, você está aqui nesse cargo porque você tem um conhecimento que ninguém tem. Lascou, você nunca vai questionar o seu conhecimento. E esse mecanismo de quase que uma idolatria, a construção intelectual pura e simples, não abre espaço para a pessoa falar assim, poxa, tá. Cara, tem um conceito que para mim é fantástico, é o paradoxo da prontidão. 66% dos liderados se consideram mais preparados para utilizar IA do que seus líderes. 66%. Pesquisa global feita pelo Salesforce. O que isso significa? Que se antigamente a gente tinha na formação do indivíduo ali, que ele era, abre aspas, um júnior, e ele tinha uma visão de que aquele líder, ele era um cara fantástico, ele tinha um conhecimento, a gente a partir de agora começa a entender que se o conhecimento ele é o que gera a hierarquia e o poder de mobilização, lascou. Isso. Como que eu vou falar assim, Fabião, faz isso Estamos na mesma página. Sim. na mesma página? Ou pior, tá na página. Então, o paradoxo da prontidão me mostra que se você não se colocar vulnerável para aprender, possivelmente a irrelevância vai te encontrar, cara. E eu aprendi isso, assim, eu tenho... O nome da Audaz não deixa eu esquecer do que eu me propus a fazer, né? E eu tenho um medo que me pega, que assim, do envelhecer intelectualmente. Então, esse é o meu maior medo. Isso, acho que em outras coisas eu sou até desajuizado, sem medo. Mas nisso eu tenho muito medo. E aí como é que eu faço para não viver isso? Então o desaprender. Desaprender é muito legal. Cara, eu acho que a gente como pai, né? Suas filhas estão com quantos anos? 8, foram 9, 9. Tá com vai fazer 7 também. Acho que meio que obriga a gente a estar sempre atual, né, cara? Claro, foi a coisa mais legal. Pô, cara. Tem que estar sempre atualizado, tá rolando. Exatamente, elas são uma lição. Então, olha pra galera. Então é isso, eu sou dessa geração, não sei qual a geração dela, se é a Alfa. 2016, Alfa, né? Pô, elas são minhas professoras. Cara, Exatamente. vai me obrigando a gente ir atrás, descobrir coisas novas. Cara, todo dia o meu filho sempre traz alguma coisa da escola, assim, que ele viu, que ele falou, que ele... E até coisas antigas que às vezes eu deixei passar, por exemplo, vai dar uma gafe aí, mas Star Wars é uma coisa que eu sempre, que depois eu vou assistir os episódios, vou ver, vou entender o universo. Cara, eu falei, começou a trazer Jedi, Mestre Yoda. Falei, peraí, vou assistir todo o episódio agora, entrei pro universo. E, cara, é uma coisa... Também é um case de branding maravilhoso, né? E essa geração nova traz a gente reviver coisas que às vezes ainda tá rolando já, né? Muito bom, muito ficou bom. pra sempre, né? A 89 tem muito geração, tem várias gerações, né? Mas tem muito Z, tem muito... Sim, A gente olha muito. Também, mas... Sim, acho que hoje cara, acho que o mercado de agência, né? Até saindo um pouco do script aqui, acho que é uns segmentos que tem um pouco esse mix de geração, assim, né? Tanto acho que Baby Boomers ali, né? Um pouco, mais aberto, né? E tem, acho que é um segmento ainda que dá pra conectar as gerações muito bem ali, muito bem conversar entre elas. Se diverte. Exato. E Fabião, tem um negócio, acho que foi uma das últimas experiências mais chocantes, assim, profissionalmente falando.
A Thaís trabalhava com a gente, ela montou a agência dela, a Curly, que basicamente trabalha com streamers de TikTok. Legal. Sério. Sério. E aí ela convidou a gente para ir lá no TikTok falar sobre como esses influencers podem ali realmente se entenderem como marcas e não olhar essa função como algo passageiro. E você chega lá e você vê que aí eu acho que é a questão de desaprender. É um mercado gigantesco onde tem pessoas que ganham uma boa quantidade de dinheiro mensalmente abrindo essas lives. E é um mercado totalmente diferente na perspectiva de quem faz e para quem faz. E nessa conversa a gente foi vendo que, cara, é um mundo que a gente se protege, a gente vai criando esses preconceitos de, não é para mim. Só que, naturalmente, acho que a gente não pode se dar esse luxo de não querer se envolver com o que virou uma cultura, vou dizer, popular do ponto de todo mundo saber, mas é uma cultura muito forte de um grupo de pessoas. E aí me relembrou de uma frase que eu não me lembro agora se foi o Tadeu Bretas, o Abadu, que trouxe pra gente pela faculdade, falando sobre essa visão do filtro, né? De que se você vai trabalhar com comunicação, com pessoas em geral, quanto mais consciente é dos seus filtros, melhor para você. Ou seja, o tempo inteiro eu tô tentando me policiar do que meus preconceitos, meus valores ali, de certa maneira, filtram para mim e me protegem. Porque isso vai gerando um déficit de conhecimento da realidade para mim. Então, você trouxe essa questão dos filhos e tal. Cara, essa galera que faz live é muito mais nova. Tipo, eu não fazia ideia desse mundo. E é um mercado que daqui a pouco, ele esbarra na gente. E para além da questão mais do negócio em si, é um movimento que cria mudança de comportamento, que influencia na sociedade como um todo. Então, também para além da profissão, como indivíduo ali, parte da sociedade, não desaprender Sim, te coloca fazendo um serviço até claro. para as coisas. Né? Isso quando a gente fala de fazer mais uma comparação, me permitam aqui, tá? Fazendo um script. Manda. Sobre pessoas, assim, você precisa de muita terapia como indivíduo para se desprender. Você passou a vida inteira tentando ser seguro, aí vem alguém e diz pra você que você tem que perder a segurança. Como assim, cara? Eu passei a vida inteira tentando me achar no mundo, e agora eu preciso me desachar? Como assim, mano? Você tem que ter muita terapia, então não dá pra ser um bom líder sem se entender como pessoa, né? Não dá pra ser um bom gestor de branding sem se entender como pessoa. Então, Cara, por isso essa conexão direta, né? Com o defeito de pessoas para pessoas. Sim. bom. Cara, e falando de pessoas, eu já acompanho há muito tempo o trabalho de vocês, desde o início da Grow. A gente começou a acho que a gente se conheceu bem perto da pandemia, né? 2021 ali, tem um livro da Audace, inclusive tá aqui. Que alegria. Então, acompanho muito o trabalho das duas consultorias, sou admirador do trabalho de vocês. E eu acho que eu queria trazer para a próxima pergunta, tomando com base o que vocês estudaram até aqui de gestão de marketing, de comunicação também, de ferramentas de marketing, o que o profissional tem que fazer para chegar nesse nível de entendimento de brand que vocês já têm, né? Quais são as soft skills que esses profissionais hoje, quem está assistindo a gente e que está entrando nesse universo do branding, precisa ter o olhar mais apurado para se tornar um consultor, né, de gestão de marca como hoje vocês estão aí no mercado? Posso? Bom, vamos. Da bala. Cara, acho que a primeira coisa, como tudo na vida, repertório. Tem que estudar, cara. Estudar, se permitir, viver, se abrir. Não tem outra maneira. Quando as pessoas perguntam para mim, vou dar um exemplo concreto, disse assim, quanto tempo demorou para fazer esse projeto de branding? Assim, 35 anos. Desde o primeiro dia que eu resolvi fazer o que eu faço hoje, eu venho acumulando conhecimento. Então, isso não quer dizer que quem tem 35 anos de carreira sabe mais do que quem tem 5, não. Depende de muitas escolhas que você fez, assim, mas é um princípio elementar que cara, construir repertório. Você tem que ter repertório. Você tem que fazer pergunta, você tem que viver, você tem que se permitir. Você tem que aprender com os mestres, né? O Badu, uma grande professora da vida,
É isso, tem que acumular informação e nunca parar, ser um eterno aluno. Isso é uma das coisas que eu coloco no statement da Audaz, do profissional Audaz, ser um eterno aluno. Estar sempre aberto a aprender. Então, e aí vai embora, vai nessa. E acho que esse ponto você trouxe sobre estar na cultura da Audaz, na da Grow, exatamente, a gente tem lá os nossos 4 Is, né? Uhum. E um deles é ser inquieto. Hum. E esse inquieto é no sentido da curiosidade, né? Tem um que também de ser um pouco insatisfeito sempre, mas essa insatisfação mora muito na curiosidade e na vontade de entender que o seu repertório, o seu ponto de vista, ele é o seu patrimônio. Uhum. Então, a gente, lá no início da Grow, a gente, no momento ali de inflexão, se a gente investir ou não numa viagem, a gente estava indo pro South By poxa, uma grana boa para uma empresa de 1 ano. E aí eu lembro que numa conversa que a gente estava tendo, eu e o Léo trouxe esse ponto, assim, cara, a gente vende nosso ponto de vista. Então aqui é um investimento como Maravilhoso. a Unilever faz, investimento numa planta, a gente está investindo na nossa fábrica, que é a nossa cabeça. E isso está ali. A gente falou, cara, então vamos colocar isso na nossa cultura. A gente é inquieto, mas também a gente é inteligente. Porque a inquietude com essa inteligência entrega o outro I, Uhum. que é a gente precisa ser interessante. Tem que ser muito legal participar das coisas com a gente. Maravilhoso. E acho que nessa construção, acho que a gente tá amarrado, que é você falando de estudante, de realmente ter o prazer em aprender. Se você buscar isso, você tem vários ganhos intermediários, né? Você está mais aberto ao aprendizado, você está mais atento, você está mais humilde, você se coloca mais vulnerável. E um outro ponto que é super importante, que é se você é um eterno aluno, o tempo inteiro você está entendendo que existe alguém que te ensina. Uhum. E aí eu acho que é o negócio. Porque tudo ensina, né? Tem um professor chamado Scott Galloway, que a primeira vez que eu o vi foi numa palestra da NRF também. Ele escreveu um texto falando sobre a importância da curadoria. Ele diz assim, o taste is the new intelligence, assim, que é você fazer escolhas. Então, você precisa acumular o conhecimento, mas o que muda o jogo é o que você faz com ele. Então, Então, ter 35 anos de conhecimento não te garante nada. É o que você faz com isso. Então, você pode ter alguém com 1 ano de conhecimento e que as escolhas que ele fez levou a um sucesso muito maior do que alguém com 35, 45 anos. Então, é o que você faz com isso. Mas o primeiro passo primeiro incorpora. E essa coisa, eu também tive a oportunidade de ir vários anos no South By, super legal, e eu durante os 2 anos seguidos, os últimos 2 anos que eu fui, eu falei, cara, acho que tá um pouquinho mais do mesmo. E o ano passado, porque é um investimento, eu falei assim, cara, eu vou conhecer uma cultura nova, eu vou fazer uma viagem onde eu quero aprender com o Oriente. Eu fui pra Tóquio, não digo que fui pro Japão, porque eu fiquei em Tóquio, 15 dias em Tóquio. que animal. Foi, cara, espetacular, recomendo, assim, se fosse só um problema, eu tenho que voltar outras vezes, e é tão longe, levar minhas filhas junto. Legal, eu acompanhei, Ou talvez pra Coreia, né, talvez ela vai preferir pra Coreia do Sul, né? acompanhei pelo Instagram, achei, pô, fascinante tudo que você mostrou ali, a cultura, Se diferença. integrar, se entregar, e pô, e aí vir com, foi sensacional, uma experiência legal. Que animal. Legal, cara, legal, bom. Muito bom. Manda bala, Larissa. Luiz, essa é pra você. Eu vou até pegar aqui que essa pergunta é grande. Eita. Eu queria falar um pouquinho do SXSW, né? Que eles trouxeram bastante, né? Essa ideia de que os coordenadores e gerentes estão desaparecendo e tá ficando uma coisa mais horizontal mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho desses líderes mais horizontais, mais na posição de facilitadores mesmo, e como que isso tem um impacto, assim, organizacional. A gente acho que tem várias publicações que falam sobre essa crise da média gerência, que é sempre uma visão muito cruel com o coordenador, com o gerente, né? Uhum. Que ele está naquela questão que ele tem a responsabilidade, mas não tem o poder ou a hierarquia para mobilizar. Ele tem a meta, mas talvez ele não tenha a ferramenta ou a experiência, o repertório. É o É a posição meio mais difícil. termo ali. É mais difícil. E a gente começa a ver que quando a gente olha para essa posição, a gente o tempo inteiro é uma observação que ela é muito básica, mas esse primeiro passo que existe muitas vezes na formação desse líder é uma formação ou uma elevação a partir de uma capacidade técnica. Então, aquele velho negócio, poxa, você é um cara que faz muito bem o café, então vou te transformar num coordenador dos baristas.
E essa questão de você simplesmente promover pela técnica criou, assim, de uma maneira muito ampla no mercado, um déficit na relação de liderança e de conexão com a estratégia. Então você tem uma capacidade técnica muito legal, porém você não tem ali outras ferramentas para lidar com os desafios que um coordenador e um gerente começa a ter. Quando a gente coloca nessa bagunça toda um advento da inteligência artificial ou até mesmo uma maior capacidade das empresas, uma necessidade das empresas se movimentarem mais rápido, a gente entende que esse cara passa a ser ali um grande, ou uma fricção, um potencializador. Dando um exemplo mais prático, a gente vê casos de empresas que estão abolindo os gerentes. Então, o Airbnb, há alguns anos atrás, ele falou, cara, não tenho mais gerente, eu tenho pessoas que vão ser os caras que vão cuidar do produto e eu vou ter ali operacionalizadores. E aí já não deu certo, aí ele voltou para uma outra estrutura. Questionar, eu acho que é uma parte importante. Porém, esse questionamento, é importante a gente coloque que se questiona hoje uma situação criada a partir talvez de um equívoco, que é a promoção de pessoas simplesmente habilidosas e talvez não munidas das ferramentas que eles precisariam ter. E aí esse cenário posto faz com que a gente agora comece a ver empresas não apenas ali querendo jogar fora coordenadores, mas entendendo que esses caras, muito próximos desses analistas, e agora com a IA sendo colocada em todos os processos de uma organização, coordenadores e gerentes também viram ali esses orquestradores de capacitar esse time operacional para que ele consiga, no futuro muito próximo, tirar o máximo de resultado, seja do time humano, seja dos agentes que se colocam. Então, assim, existe uma crise, mas essa crise foi construída. E como já dizia o CEO da Patagônia no South By, ele diz para os filhos dele, se você fez a bagunça, você limpa, né? Então, acho que é um pouco disso. Cara, empresas, vocês criaram uma média gerência que só tem habilidade técnica. E agora? Como que você cobre esse gap, esse gargalo? Porque questionar, poxa, o gerente, acho que não é. Acho que a reclamação nesse caso não é nenhuma saída, ela é uma evidência. Agora tem um problema a ser resolvido nessa média gerência. Muito bom, Luiz, obrigada. Isso. Queria trazer um pouco sobre o seu TED Talks, Vasora. A gente assistiu, né, até para se basear um pouco também. Também li o livro da Audaz, achei o máximo. E eu queria trazer um pouco sobre isso. Você já está trazendo dessa parte de pessoas para pessoas, mas um pouco sobre o que você falou no TEDx, como que foi participar e tudo mais. Cara, o primeiro desafio meu foi assim, eu gosto de ficar livre no tempo, na fala e etc. E ali não dava. E ali eu tinha que ter começo, meio, fim e 16 minutos no máximo. Eu treinei pra caramba, cara. Palavra a palavra. Marcando tempo e tal. Então começou por aí o desafio. O que falar, eu tinha tanta coisa pra falar e assim, como organizar também, né? O que falar, como falar. Então, pra mim foi um exercício de, vamos olhar pros TED Talks que são legais e que adere. Então, eu fui estudar, eu tentei ser um bom aluno na oportunidade que eu tive de me apresentar num TED Talks, assim, cara, como funciona, qual é a narrativa disso, qual é o começo, meio e fim, tem um livro, tem uma publicação, como fazer TEDs e tal, então eu fui, porque o conhecimento não, assim, eu tinha muita coisa para falar, eu queria falar, eu adorei ter a oportunidade de falar, assim, agora eu precisava organizar aquilo no tempo, na dinâmica, no não improviso, e que é uma coisa muito espontânea para mim, o improviso, a espontaneidade, que é uma força para mim, a espontaneidade, o mexer, né? O falar, o gesticular, né? Aquilo falou, se amarrar os seus braços, você não consegue falar, papai. Ali eu tinha que ter uma postura, né? Um olhar, um abraço vocal, lembrei das aulas da faculdade, né? De abraço vocal e tal. E o assunto em si é um assunto que muito me apetece, né? Que é falar dessa relação de que tudo é feito de pessoas para as pessoas e de como é que as marcas, se você entender o que você está fazendo e como aquilo desperta sentimentos, como aquilo impacta. Eu dei um exemplo, eu trouxe, isso foi talvez o único improviso que eu fiz. Uma semana antes eu fui a um açougue, porque o cara não entregou e o almoço, o jantar das crianças, então eu fui um açougue e fiquei parado. Ele falei, será que ele sabe
que ele não tá no negócio de vender carne, né? Ele tá no negócio de, pô, oferecer um almoço legal pra minha família, né? Um jantar bacana pra minha família, né? Um churrasco com os amigos. A carne é o meio. Claro que não. Ele tá lá pra vender carne, né? Por isso que a gente, né, pô, como é importante o nosso trabalho, né? Então, e aí eu fiz essa correlação do que significa aquela cor, aquele ambiente. Então, eu tentei dar esse match, né? Tentando ser o mais didático possível, porque outra coisa importante, assim, a gente fala muito, imagino que a sua audiência, a audiência de vocês aqui, é gente do nosso business. Sim. A Sim. gente tá falando com a nossa bolha, né? Ali não. Ali eu tinha que falar com pessoas que, não sabem o que é branding, ou já ouvi falar, ou tem outras coisas importantes na vida para fazer. Então isso também foi um desafio super interessante. Como é que eu converso com alguém e me faço ser entendido, sendo que esse alguém não faz o que a gente faz. E a gente predominantemente conversa dentro do nosso universo, né? E ali, esse foi para mim talvez a parte mais encaixar o não improviso com a audiência, que é falar com pessoas que não estão no nosso negócio necessariamente. Cara, eu acho que você fez muito bem ali a maneira que você levou o assunto branding, né, de uma maneira que amplificou, que todo mundo que estava ali conseguia entender, cara. E olha só, eu levei minha companheira, a Sara, minha esposa, ela estava com dengue, ela não pôde ir e tal, e minhas filhas ficaram com elas. E eu levei 3 bonequinhas, que quando eu viajo e tal, eu gosto de levar minhas filhas junto comigo, quando elas não podem ir. E eu disse, pai vai pra lá, você me dá os bonequinhos? Eu falei, Sara, me dê um bonequinho que te representa também. E assim, isso não tava no script, não tava nada, isso foi ali, eu quero ter elas comigo, né? As pessoas me dizem assim, nossa, foi tão legal a sua apresentação, mas aquela coisa ali das crianças, assim, isso, pô, eu ensaiei tanto. Eu não tenho ensaiando, nervoso. Olha só, o que toca de fato as pessoas? E isso contribui e muito pro tema da minha apresentação. Cara, o que toca as pessoas? E essas emoções são emoções que nos conectam como seres humanos, assim. Jogar uma pedra no meu dedão e no dedão de um chinês, de um nepalês, de um mongol, de um australiano, dói do mesmo jeito, cara. E o coração deles sente emoções do mesmo jeito. A cultura e o código é outro. Mas eles são seres humanos, como a gente. E às vezes a gente esquece disso. É tão simples, né? São pessoas. Cara, muito bom. São pessoas como nós. A gente fica muito preso, qual que é o gancho do início? Você falou isso logo no início, né, das bonequinhas. E aí, nossa, preciso de um gancho pra prender a atenção. Só que às vezes é uma coisa tão de emoção, é uma coisa tão pessoal, que não tem uma receita pronta. É espontaneidade. Exato. A espontaneidade tem um poder gigante. Total. Né? É um poder gigante. E é difícil ser genuíno, né? É difícil ter... Ainda mais com a cerimônia toda. com esse jeito. Essa foi uma coisa mais assim, eu gosto de falar, de improvisar, de falar, como é que eu vou fazer ali? Então eu ensaiei também para tentar, dentro dos parâmetros, ser que eu sou, né? Fazer ser o meu branding adequado, né? Assim, E eu, em determinado momento, eu tava nervoso, né? Com a boca meio seca e tal. E algumas pessoas que me conhecem sabiam que eu tava nervoso. Porque eu sou exatamente essa coisa mais extrovertida e tal. Mas acho que, por fim, que feliz que vocês assistiram. Foi muito... e aí é uma coisa legal. Entrando no prédio essa semana, tem uma moça na recepção que ela chama todo mundo de meu príncipe. Então eu chamo ela de minha rainha. Correto. E ela me adicionou no Instagram, e puta, que legal, e etc. Aí um dia eu fui pegar o jornal, eu ainda leio o jornal impresso. Existe ainda? Existe. O valor eu falei, minha rainha, vim buscar o jornal, assim, antes de subir pra Audaz. Ela falou assim, eu assisti a sua palestra naquele negócio lá, como é que é o nome daquele negócio lá? No TEDx, no TED Talks. Eu falei, naquele negócio lá. Adorei, viu? E é mesmo, tudo na vida, até a gente, né? Toda pessoa. Falei, cara, foi o melhor elogio, melhor feedback do mundo. Que era exatamente, o que eu queria. Assim, eu queria falar com ela. Eu queria falar não com pessoas que fazem o que a gente faz, com ela.
Fiquei super feliz. O melhor elogio que eu recebi. Aliás, vamos deixar em algum lugar aí Em algum lugar aqui na tela? no descritivo do vídeo o link pro. Vamos. Faz, Fabio, faz que nem eu. É, e aqui em algum lugar. Você vai achar em algum lugar aí no descritivo aqui do vídeo o link do TEDx do Ale, que vale muito a pena assistir. Que demais, obrigado. Alanis, acho que antes de falar de inovação, eu queria perguntar pro Luiz sobre. É difícil me chamar de Luiz. Tá difícil. Cara, tá difícil, cara. Eu já te chamo assim por muito tempo de um apelido, que eu não sei se pode chamar. Pode falar. Caruso? Vou manter o estilo profissional. Mas entendeu? Que eu não tô querendo afetar o teu brain, Exato. Luiz Souza e tal, mas. E como eu me chamo. Mas não, Caruso? Caruso. Cara, apelido de faculdade, ele tinha todo mundo odeia o Cris, tinha um ruivo. Eu sabia que era por causa disso, eu te expliquei uma vez. Sim. Tu explicou, mas eu sempre conheci como Caruso e tal. Gente, Eu achei que o nome dele era Caruso, assim, no começo. eu também, aliás, o contato só é salvo assim. Aí um dia eu digitando Luiz, gente, mas eu não tô achando Luiz. Aí, Caruso. Caruso. Eu já vi Luiz da Grow. Mas esse é um problema que eu tenho, porque em cada lugar eu fui tendo um nome, e aí, puxa, isso pra terapia é um ótimo assunto, mas é muito ruim pra... Você conhece o Ruivo lá, da época da Wimi? Pô. Aí você fala assim, pô, sou eu, sou o Ruivo, sou eu. O Caruso, sou eu também. Minha mãe me chama de Gu. Gu sou eu. Aí o Luiz. Aí minha sogra me chamava ela errava, ela cabeçudo, ela achava que eu era outra pessoa. Mas sabe que essa coisa do nome, pra mim, por exemplo, eu, em Nova Odessa, eu sou o Tandy. Tandy? Você conhece o Alexandre Bassoura, não? O que foi o prefeito da cidade? O meu avô, tem uma relação com a cidade. Me chamou de Tandy, eu sei que é de Nova Odessa. Olha só. De Nova Odessa mesmo. De Nova da Gema. Minha família me chama de Capital do Tã. Triângulo Caipira. Chama de Tã, a capital do Triângulo. Minha família chama de Tã. Então, chamou de Tandy é a minha relação com a infância. Cara, Me chamou de Bassoura é uma relação mais de mercado. Me chamou de Alê é alguém que já me conhece, então ele tem um sentido. Tem um sentido. Mas é uma coisa que tá assim, que é... Pra definir isso aí. Se definir. Bom, uma vez eu participei de uma reunião, eu falei de um projeto, uma gestora de marketing falou, pô, participei de um projeto e tal. Eu falei, cara, mas esse projeto, acho que o amigo meu tava nisso aí, o Luiz Gustavo. Ela falou, nossa, aquele ruivinho lá mandou super bem no projeto. Não, coisa boa. Assim, esse ruivo é uma... Daria um podcast só pra ser o lado bom e o lado ruim. Esse ruivo é isso. Vou chamar de Caruso, então. Já estamos finalmente, já. Aí eu chamo de flopão, né? Que é bom. Flopão, a gente tem que explicar. Porque eu trabalhei um tempo na Portal. E lá tinha um código lá que era... Meu nome é Fábio Lopes, então era F Lopes. Aí ficou Flops, que é a marca do álcool, né? Você vai no mercado, tem o álcool Flop, né? É Flops, Flopinho, Flopão. Então, quando eu falo Flop, eu lembro dessa fase, que é uma fase bacana, que é a fase da Portal, que eu trabalhei lá. Tem uma relação. Mas hoje hoje também em casa os amigos de faculdade é Fabão, na minha família é Fabinho. Hoje em dia a gente chama de Fábio. Isso aí, branding persona. Cara, mas voltando à questão, eu queria falar um pouquinho da jornada aí, da consultoria da Grow. Cara, vamos lá. Eu acho que hoje na Grow a gente tem uma oportunidade muito legal, como eu falei, dessa questão da jornada mesmo. A gente acredita muito na jornada. A nossa tese do futuro é que o conhecimento específico, ele tende a virar uma commodity muito rápido. Uhum. Agora, a experiência e essa transformação que a empresa passa, que os profissionais passam ao longo do processo de definição de marca ou de cultura, é o que define, na nossa visão, o sucesso ou o fracasso do projeto. Quando a gente pensa em branding, a gente tem uma conexão muito forte com o negócio. A gente sempre começa falando muito sobre negócio, entendendo qual é o papel da marca, qual é o futuro do negócio, aonde que essa empresa quer ganhar o jogo, ou esse departamento da empresa quer ganhar o jogo. A gente faz uma visão muito de se conectar com o negócio sobre essas premissas mesmo. E avançando um pouco na jornada de branding, a gente vai ter um momento de falar de descoberta, sobre propósito, arquétipo e tudo mais. Tudo isso para que a gente, quando for para a etapa de posicionamento, que é a etapa que a gente mergulha, a gente acredita muito no mergulho físico mesmo, então é muito doido. A gente, quando vai
quando vai contratar alguém, a pessoa fala, cara, é remoto? Eu falo, pô, adoraria, mas ainda preciso, para visitar a vendinha que vende a ração da BRF, eu preciso ir lá e tá lá. Sim. Então, você pode até trabalhar de casa, mas eu preciso que você venha para visitar. É muito difícil, porque eu acho que é um legado que a Grow traz da WIMI, que é, cara, você vivenciar, observar. O Maurício, quando foi lá para Stanford estudar design thinking, ele trouxe isso, cara, a observação, ela se dá multissensorial. Você precisa estar ali perguntando, entendendo, e se você fizer uma pergunta muito, Alanis, você gosta de cachorro? Ela vai querer adivinhar se eu gostaria que ela respondesse sim ou não. Então, o mergulho no posicionamento é para entender os contextos do público, dos concorrentes, das tendências, e chegar num posicionamento que cruze o que a gente entendeu como essência dessa marca com as necessidades que o mercado tem, que a concorrência demanda, que tem de tendência, para manter essa marca autêntica ao que ela é, relevante no momento presente, mas também que a gente consiga entender como ela vira competitiva nesse mercado. Isso deságua para a gente na expressão visual, verbal e nos nossos treinamentos de implementação dessa marca, que eu acho que é o grande trunfo assim, da gente conseguir, depois que teve toda essa definição, preparar o terreno para que as coisas aconteçam dentro da empresa. O visual e o verbal, eles são hiper importantes para a gente constrói a muitas mãos com o cliente, prototipando, tentando deixar com que as coisas sejam realmente funcionais, mas no final do dia o que a gente mais gosta é de pegar essas ferramentas, ir para dentro da empresa e ajudar esse cara, essa líder de marketing a esparramar esse novo momento lá dentro. E aí os treinamentos ajudam muito nesse caminho. Essa é a nossa jornada aqui de marca, de cultura, depois a gente pode falar mais, mas de marca, acho que o nosso grande diferencial é esse mergulho e esse interesse mesmo, essa curiosidade que a gente tem de, cara, deixa eu viver o que é essa marca, seja ela uma marca de ração, como a gente faz com a BRF, seja algo como a gente já fez com outros clientes aqui. Se eu começar a citar cliente, estou lascado, porque eu vou esquecer, mas eu falei isso da BRF porque eu dei o exemplo, que outros clientes, depois entrem no site da Grow, tem todos lá expostos para vocês. Muito Valeu. bom, muito bom. Muito bom. E, Ale, fala um pouquinho da Audaz. Cara, nós somos teve uma época que eu dizia assim, eu sou uma não agência. E aí foi super bacana, eu tava conversando com uma galera, eles estavam aqui trazendo uma marca para o Brasil, eram caras com experiência de marca grande, e os gringos me perguntaram assim, mas eu procurei uma agência, você é uma não agência? Será que eu estou no lugar certo? Falei, ótimo, você me dá a oportunidade de contar o que eu penso. Eu desenhei junto com a equipe já há bastante tempo uma coisa, um framework. Tento evitar palavras, um jeitão. O Pedro Gravena, que está com a gente, está me ajudando, assim, framework se fala em Nova Odessa, em Nova York é jeitão. Então, como se diz em Nova York, o jeitão, que eu chamo de ciclo sustentável. Um pressuposto elementar de qualquer marca, de qualquer estrutura de marketing, assim, quem é você, o que é que você vende, para quem, onde e com qual proposta de valor. Então, se você não tem isso claramente, você obviamente precisa começar por ali o seu trabalho de branding, de comunicação. Então, assim, acerta isso. Então, quando a gente consegue colocar nesse framework, e aí do lado esquerdo desse jeitão, não desse framework, você tem os propósitos. Assim, e os propósitos, como é que você observa os propósitos? No seu produto, no seu serviço. E para mim, é indissociável produto e serviço. Indissociável. Não existe produto sem serviço, não existe serviço sem produto. E diametralmente oposto, você tem a comunicação através das técnicas para você seduzir e convencer essa galera que está entregando as coisas aqui de você se conectar lá na base. Então, os produtos e o serviço da empresa, que começou lá em cima nesse pressuposto elementar de marketing, através das ferramentas de comunicação, design e tecnologia. Para quê? Para falar com as pessoas. Feito por pessoas. Então, e foi o exercício meu de como é que eu sintetizo isso ao máximo e como é que ali eu consigo entender se o cara precisa de um trabalho de branding ou se o cara está preparado já para se comunicar. Então, se ele não tiver esse pressuposto muito elementar desenhado, precisa ter. E aí eu nem começo o trabalho. Falo, arruma aqui.
E hoje, e é muito comum também a agência, assim, a gente era chamado para fazer o trabalho de design, né? E durante bastante tempo eu me divertia fazendo design e vamos nessa, eu adoro e etc. Pô, é divertido, vamos faturar e vamos nessa. Hoje eu não faço mais. Se não tem uma função, se ele não está intimamente conectado à razão de fazer aquele desenho, eu não faço. Até porque vai tomar o meu tempo, eu não quero mais fazer. E eu já não consigo mais ver só a forma como entregar dignidade tudo aquilo que eu acredito. Legal. Tudo aquilo que eu acredito, ele tem que ter um sentido. Você tem que ter a ética antes da estética. Se você não tiver a ética, não tem estética. Então, durante muito tempo, eu fazia só a estética. Sem me preocupar com a ética no sentido da estrutura do ser. Hoje não. Hoje eu falo assim, cara, o package é esse. Esse é o meu negócio. E isso me faz me posicionar com empresas que ou precisam de um trabalho de branding. Branding, negócios, cultura, pessoas, ou não. Ou elas já estão super preparadas e eu preciso me comunicar, eu preciso levar essa marca, eu preciso construir a partir desses valores, desses princípios, desse ser, como se relacionar. E aí entra numa outra coisa que para mim é um amor no que eu faço, que é a criatividade, que é o exercício de, como que eu desperto atenção, como que eu crio meus diferenciais, como a comunicação impacta tudo isso. Então, esse é um pouquinho, por isso que eu digo, a gente faz comunicação como agências de branding não faz, e a gente faz branding como agências de comunicação não faz. É óbvio que é uma pretensão minha, né? Tem muitas outras empresas competentes que fazem isso, mas é um jeito. E outra coisa que eu aprendi no tempo, eu já fiz muito branding fazendo propaganda. A gente tem os grandes mestres na propaganda. Washington Oliveto construiu a marca Bombril fazendo propaganda. Certo? Sim. Qual a diferença? Bombril era uma grande marca conhecida que vendia pra caramba, mas era baseada na propaganda. Sim. Enquanto ele existia, enquanto ele fazia, a marca tinha que... Depois que ele... Ou se o contrato se foi, ou se ele não resolve não mais atender, a marca some, desaparece, perde o sentido. Então ela não pode depender... Ela é um patrimônio da companhia, da organização. Um ativo. Ele é um ativo, um patrimônio. Então, uma das funções muito óbvias e necessárias do brand é assim, você tem que ter tangibilizado isso, esse seu patrimônio, esse seu ativo, precisa estar descrito. Ele precisa estar fundamentado. E se fundamenta nas palavras, né? Ele precisa estar ali, ele precisa existir. Enquanto você tiver branding defendendo da criatividade de alguém, e que é possível, isso ainda existe, você sabe que quando aquele alguém deixar de existir, e agora o que eu faço? Sim. No mínimo, ter alguém tão brilhante quanto capaz quanto. Então, uma das coisas importantes é essa parametrização. E que aí vem através do Brand Book, mas não basta só parametrizar, porque ele pode morrer ali. Não nascer. Ele precisa depois ser aplicado, vivenciado, enfim. É muito legal. Muito bom. Isso. Eu acompanho, o que eu acho muito interessante no trabalho da Audaz é como em alguns trabalhos vocês trabalham a contas de varejo, de trade, e fortalecendo esse branding, né? Com a maneira como a linguagem que vocês usam na comunicação ali em clientes. Que talvez tenha uma comunicação um pouco mais engessada, né? Varejo, às vezes. Campanha mais. Acho que clientes mais voltados. Eu não quero abrir o nome de clientes aqui, né? Não sei se assim, a gente atendendo ou não, mas eu sempre gostei muito das campanhas da Audaz, que tem essa visão mais de varejo, mais de rede super varejista, e a visão e a criatividade que vocês trazem ali, sabe? Pensando no brand, pensando na comunicação. Acho bem interessante. Obrigado. Eu acho que, como agência de propaganda, o core é criatividade. Como agência de branding, o core tá na estratégia, pessoas, negócios e cultura. Então, se você não tem fundamentado pessoas, negócios e cultura, você precisa ter. Se você tem fundamentado pessoas, negócios e cultura, comunica. Ao comunicar, criatividade. É uma fórmula muito elementar, né? Assim, cara, como é que você retém a atenção das pessoas? Especialmente hoje, bombardeado de informação. É a criatividade. E assim, eu acredito que a criatividade é a que ponto, né? Assim, cara, a gente tem que apresentar coisas que pode ser que o cliente tenha problemas na delegacia com isso. Mas a gente vai apresentar.
Então, tem a ver com coragem. E aí, assim, óbvio, tem que ter fundamento, tem que ser uma criatividade com pertinência. Senão é um bando de gente louca. Que é a minha escola. Eu montei a minha agência porque eu trabalhava num lugar com gente brilhante, cara. Uma das grandes inspirações da minha vida foi um cara que estudou física na Unicamp. Ele falava russo, alemão, ele era um gênio, mas não encaixava na conversa. Assim, cara, você é um gênio, mas precisa encaixar na conversa. Você não encaixa. Tomara que ele não veja esse episódio, né? Ele já se foi, né? Foi cedo. Você encaixar na conversa. Então, ele tem que resolver um problema. Você tem que ser muito criativo, mas tem que resolver um problema. E se aquele problema não for resolvido, parabéns, você é só um cara bacaninha que sua mãe vai adorar o seu trabalho. Só. Fantástico. Tem que dar resultado. E o resultado é o quê? Então, a gente tem Hyundai como um cliente. O nosso trabalho é de comunicação corporativa. Endomarketing. Uhum. No final das contas, a gente faz para eles. A gente melhora o entusiasmo das pessoas estarem lá, a gente impacta no turnover da empresa, a gente mexe na qualidade da entrega do produto, porque a gente ajuda a criar informação que está capacitando as pessoas lá na montagem do veículo, ou seja, os veículos saem com menos problemas, supostamente através da comunicação, são várias coisas, só uma parte dele, clientes mais satisfeitos, carros mais vendidos. Não. Turnover menor, assim, maior rentabilidade para a empresa. Assim, e tem muita clareza sobre isso que eu estou fazendo. Então, indiferente de que tipo de segmento eu atuo, você tem clareza sobre isso, assim, ó. E no final das contas, essa clareza e essa entrega é a mesma para todas as empresas. Ajudar ela a crescer, vender mais, ganhar mais dinheiro, ter uma margem melhor. Ponto, cara. Bom. Muito. Alanis, Vamos aí pro final? Vai ter mais café. Tem mais café? Rapaz, olha, o café quebrando o script. Vou tomar nos bastidores, Tem acabou a... café, cara. Pô, Café, tá? tem um bom café. Café no estúdio. Ficou propaganda pra Cristal aí, ó. Tem um cafezinho aqui. Café é muito nota bom, 10. Café que tem história, então você vai receber ali de onde vem, É verdade. acidez, Parabéns. é fantástico, gostei. Então, terminando aqui, a gente toma um cafezinho ali de bastidor. Que aqui, deixei 4 cápsulas no jeito aqui e zerou. Certinho. Antes da gente caminhar para o final, queria convidar o público, né, aproveitando esse break aqui, para assistir os outros 4 episódios que já estão no ar. Então corre lá no Spotify ou no YouTube, assiste, que tá super interligado com tudo que a gente tá falando aqui também, tá? Muito bom. Legal, legal. Bom, a gente, para encerrar, pessoal, a gente sempre fala, dentro do universo da 89, a gente traz muito esse assunto. A gente fala muito de ambição, que acho que tem muito a ver com o início da agência, com o início e meio da Lu. E eu sempre deixo uma última pergunta que tem muito a ver com o que a gente pensa, né? Por que uma marca precisa pensar grande na concepção de vocês? Que uma marca precisa pensar grande. Isso. Deixa eu pensar. Uma boa pergunta. Para tentar responder, eu vou tentar. Por que a Grow pensa grande? Eu acho que a gente tem. Boa, sim. Quando eu olho para o que eu imagino e sonho, acho que sonho é uma coisa que está muito. A gente fala muito sobre sonhar dentro da Grow, e por isso que eu acho que a gente conseguiu atrair boas pessoas, seja atrair o César lá da Portal para estar junto com a gente. Pô, muito orgulho de ter mais de 50 anos acreditando em 2 meninos, hoje não estão mais meninos, mas acreditando na gente, porque a gente fala muito de sonho. Então, eu acho que o meu sonho, basicamente, porque eu acho que as marcas têm que pensar grande também, ela passa sobre uma... o Frankl tem uma frase, filósofo, que passou por um processo horrível na Segunda Guerra Mundial, em Auschwitz. Ele tem uma frase que ele diz que quando o porquê é forte, você suporta qualquer como. Eu acho que esse pensar grande está muito nisso. Então, na Grow a gente é muito forte, cara. E a gente fala assim, cara, por que a gente está aqui? E assim, essa questão do propósito não tem muito a ver com salvar o mundo, muitas vezes. Sim. Tem mais a ver com, cara, o que te motiva? E a motivação pode ser a questão da consequência, positiva ou negativa. Então, acho que as marcas, elas precisam
pensar grande, porque a grandeza ela motiva as pessoas a suportarem talvez as coisas complexas do presente. É esse norte que todos os dias as pessoas falam, poxa, legal, por que eu estou enfrentando esse desafio aqui? Por que eu estou enfrentando essa nossa necessidade básica do presente, mais estática? Poxa, porque eu tenho uma coisa talvez maior, mais inspiradora, um porquê que vale a pena eu suportar o cômodo agora. Exportando isso para as marcas quando você fala sobre pensar grande, a gente fala sobre você propor uma coisa que é gigantesca e isso encanta. Encanta quem compra, encanta quem trabalha, mas principalmente acho que gera movimento. Se você tem um norte, as pessoas se movimentam para isso. Então acho que é muito nesse lugar ali que a gente entende isso. Você, Ale, agora. Perfeito. Pensar grande é o que move. Sim, é para onde se vai. E tem empresas que não querem pensar grande e tudo bem. Então, eu costumo dizer assim, cara, você atende sorveteria de bairro? Se ele quiser ser a Ben Jerry's, eu atendo. Legal. Se ele quiser só sorveteria de bairro, não. Se ele quiser se tornar uma marca famosa de sorvete e dominar o mundo, conquistar o mundo, eu topo. Não importa o tamanho dele, importa para onde ele quer ir. Então essa jornada, o ousar ser na Audaz é isso, assim, o que é que você quer ser? Para onde você vai? Porque isso é muito poderoso, né? Primeiro se pensa, se deseja, depois se torna, ou primeiro se torna para depois assim, nossa, eu não sabia que eu era tudo isso. Não, é uma ordem muito natural das coisas, né? O pensar grande é o que move a empresa. Muito bom, muito bom. Poxa, que não tem a ver com esse conceito da Audaz, né? Tipo, Sim, ousar ser, vamos embora. Cara, ó, me permite só, Claro. eu tenho um cliente de 21 anos em casa, 22. Que massa. E a gente brinca assim, pink o cérebro. E a gente fala assim, cara, vamos dominar o mundo. Essa profissional, a Fernanda Jacon, ela tá se mudando com a família dela para Barcelona na próxima semana. Ela assumiu o posto de head global de marketplace e com da companhia. Companhia de alguns bilhões. Que animal. Por que ela chegou lá? Empurraram ela? Ou ela realmente se permitiu, entendeu, se preparou, imaginou e se tornou? Então ela, como pessoa maravilhosa que é, conquistou. E você, como empresa? O que é que você quer? Para onde você está indo? E o que você está fazendo para que isso seja possível? Então, você não precisa ser grande. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas também fica muito mais divertido você querer ser alguém incrível, né? A vida fica mais divertida, a vida é muito curta, cara. É muito curta. Eu tenho no final da tríade da construção da Audaz, né? Pessoas, criatividade, tecnologia. Depois no final, assim, eu desejo ser simples, que a simplicidade é muito poderosa, ela é sentida, ela é vivida, verdadeira, porque aí a verdade tem a ver com essa energia, com essa espontaneidade, com essa conexão genuína e intenso, porque a vida é curta. Muito curta, passa muito rápido. Então, cara, vamos embora. Vamos embora. Muito bom. Exato. Já pegando esse gancho, olha, eu quero agradecer vocês por ter topado vir aqui no 80K. Acima de tudo. Não, a gente vai ficar. Não vamos embora, não. Vai acabar, beleza? Cara, eu acho que o mais legal, assim, queria parabenizar vocês de topado de vir aqui. Eu acho que desde quando a gente começou, né, Alanis, no primeiro episódio, a gente falou, poxa, a gente quer trazer um mercado pra falar, sabe, tirar um pouco, quebrar um pouco esse muro, né? Poxa. Parabéns. Parabéns. É isso aí. Lindo. Contratar, chamar outra agência, consultoria. Concorrente, por favor. Cara, eu acho que lindo. Eu acho que só fortalece o mercado, entendeu? Super, parabéns. Essa ideia, né? Eu acredito no associativismo, a PP Campinas aí. Pô, vambora. Parabéns. Que legal demais. Máximo. E eu adorei que a gente finalizou praticamente fazendo um resumo da nossa conversa, que foi esse trazer o porquê, trazer autenticidade, trazer conexão. E é isso que uma marca precisa. Eu acho que resumiu muito bem, assim. Muito bom. Quero agradecer também a presença Prazerzão. de vocês. É uma honra. Obrigado. Prazer. Vocês são ótimos, viu? E a galera aqui demais. Baita Estúdio, Baita Infra. Muito. Com um café fantástico. Café legal. E vai ter mais ainda, viu? A gente Cara, mais café. Só deixar quem quer conversar com a Grow, te acompanhar, passa um pouco dos canais aí, onde são o Caruso, o Luiz da Grow. Ó, acho que o Instagram é um bom lugar, se quiser. A gente agora, eu tô
tô com a missão, Fabião, de produzir conteúdo lá. Então, grow_cc é o nosso Instagram, LinkedIn a gente posta bastante. Mas acho que o ponto principal, acho que se vocês quiserem interagir com a Grow mesmo de uma maneira efetiva, a gente tenta produzir conteúdos que geram conversa. Então, a gente tem os nossos artigos, as nossas palestras, o que a gente produz. Acho que ali a gente tenta colocar um pouco do nosso jeito, o que a gente acredita também. Mas acho que se quiser realmente conversar, os canais, o site, o Instagram são ótimos canais, mas consuma esses nossos conteúdos que a gente coloca lá com muito carinho, a gente estuda bastante para produzir. Acho que Bom, pode fazer sentido para conhecer a gente também. fica mais. Você, Ale. @Audaz ou Audaz com BR, tá tudo ali, LinkedIn, e a gente produz a gente não tá produzindo tanto conteúdo quanto a gente gostaria de produzir, eu particularmente, porque a gente tá ralando, porra, tem muita coisa acontecendo, e aí... Total. Mas é isso, mas é um canal super bacana, tá lá, e a gente adora também conversar, abrir o papo, É bom. vambora. @Audaz com BR. Siga também o Ale no Instagram também, que Ah, legal. legal também. Eu tô num dilema, viu, cara, de ter perfil fechado, perfil aberto. O meu é fechado, cara. E o meu também. Mas já disseram assim, pô, abre seu canal aí, cara, abre esse trem aí, meu. Assim, ai, cara. Cara, é complicado. Depois o Felca ainda, tem minhas crianças lá. E, pô, não verdade. não quero ninguém olhando minha vida, não. A Terra tá certa. Mas ok. Agora é tirar pessoas, quanto menos seguir. Isso. Eu não quero ter 70. Não, cara, tá bom ali, eu quero ficar ali. Muito bom. Fabião, Alan, se vocês mandarem lá pra seguir, eu vou aceitar você. Isso aí, legal, né? Você é um inspirador lá, cara. Ele tá sempre um dia correndo ali. Então, eu quero seguir para acompanhar a rotina de vocês. Já correu maratona já ou já tá? Já? Algumas, Ah, aí sim, cara. Eu já fiz duas. Eu já fui, eu tô tentando arrastar a Paty agora pra uma maratona. Ela disse que não, mas minha namorada é assim, se eu falo assim, acho que você não consegue, amanhã ela tá... Você já sabe. Eu tô nessa. Bom. Perfeito, gente. Então vamos finalizar. Muito obrigada. E se você assistiu esse episódio, se você chegou até aqui e assistiu esse episódio, gostaria de convidar vocês para conhecer os outros episódios e para seguir a gente nas nossas redes sociais, 89.pro no Instagram, 89 no LinkedIn ou no nosso site 89.com.br. A gente se vê no próximo episódio e até lá!